Olá, queridos irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria envolvam a cada um de nós e nossas famílias. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Hoje nós vamos falar sobre o sacramento da confissão. É um sacramento de cura. Então vamos ler o Evangelho de São João, capítulo 20, versículos de 19 a 23. Pegue a sua Bíblia e nos acompanhe. Era o primeiro dia da semana. Ao anoitecer desse dia, estando fechadas as portas do lugar onde se achavam os discípulos por medo das autoridades dos judeus, Jesus entrou. Ficou no meio deles e disse: "A paz esteja com vocês." Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos ficaram contentes ao ver o Senhor. Jesus disse de novo para eles: "A paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês." Tendo falado isso, Jesus soprou sobre eles, dizendo: "Recebam o Espírito Santo. Os pecados daqueles que vocês perdoarem serão perdoados. Os pecados daqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados." Jesus nos dá a sua paz, mas não nos deixe em paz. Amém. Isso aconteceu no dia da ressurreição. O Senhor Jesus apareceu para os discípulos que estavam trancados e mostrou-lhe as chagas. As chagas da ressurreição comprovam que Cristo morreu na cruz e ressuscitou. Por isso que a linguagem da cruz é a perdição para aqueles que não querem a salvação. Então, o sacramento da confissão foi instituído por nosso Senhor Jesus Cristo no primeiro dia da ressurreição. Jesus logo instituiu, soprou sobre eles o Espírito Santo para que compreendesse os ensinamentos e instituiu o sacramento que as pessoas que vierem até você e se confessarem, vocês as perdoarão. As que não estiverem arrependidas, vocês vão reter os seus pecados, porque há uma condição para você receber o perdão no sacramento da confissão. Primeiro, se arrepender dos seus pecados. Segundo, ter o propósito de não mais cometer aquele pecado. Terceiro, ir até o sacerdote ordenado em comunhão com o Papa e abrir o seu coração, fazer a sua penitência, rasgar o seu coração, como o coração de Cristo foi rasgado na cruz, aonde jorrou sangue e água. Existem dois sacramentos de cura, né, Evandro? Sim, o sacramento da confissão e o sacramento da unção dos enfermos. Em outro dia nós vamos falar sobre esse sacramento. E aí, existem, né, em João 1,8, fala: "Não temos pecados?" Então, o sacramento do batismo apaga todos os pecados, né, até o pecado original, e nos torna filhos de Deus. Mas então, se recebi o batismo e fui perdoado, eu preciso de um outro sacramento para perdoar os pecados? Bom, São João 1,18 diz claramente: se dissermos que não temos pecado, estamos mentindo para nós mesmos, e a verdade não está em nós. Então, a mentira vem de quem? Do demônio. E a verdade vem de quem? De Cristo. Então, se nós pecamos, qual o pecado que é obrigatório se confessar com o sacerdote? O pecado cometido contra os 10 mandamentos. Amamos a Deus acima de todas as coisas? Se deixamos de ir à missa por outro compromisso que não seja essencial, como o trabalho, doença, ter que socorrer alguém, isso é idolatria. Então somos automaticamente excomungados. O que é ser automaticamente excomungados? Estamos fora da comunhão com Cristo.
Então não podemos mais comungar. O sacramento que temos que receber primeiro é o da confissão, se arrepender de ter faltado à missa e se confessar com o sacerdote. Honrar pai e mãe. Se não honramos o pai e a mãe, estamos em pecado mortal. Adultério, estamos em pecado mortal. Cobiça, estamos em pecado mortal. Desejo das coisas dos outros, estamos em pecado mortal. Então são vários tipos de pecados que nos afasta da comunhão com Cristo, nos tornando excomungados. Então, para voltar à comunhão com Cristo e estarmos santos diante dele na missa, temos que nos confessar com o seu sacerdote. Porque existe uma diferença, né? O batismo, ele apaga o pecado original, ele nos torna filhos de Deus. Mas isso não impede que durante a nossa vida nós sejamos tentados, que caiamos no erro. Então, Deus, na sua infinita misericórdia, nos deu o sacramento da confissão, porque a conversão, ela é diária. A nossa luta em busca do céu é diário. Então, não tem essa de que, eu estou batizado, estou salvo. Não preciso mais me confessar, não me confesso a homens. Aqui no cânon da igreja, nos fala assim, no cânon... Código de Direito Canônico. 844, cânon 1. Se alguém disser que os sacramentos da nova lei não foram todos instituídos por Jesus Cristo, nosso Senhor, ou que são mais ou menos que 7, seja excomungado. Ou que algum desses 7 não é verdadeiro ou propriamente sacramento, seja excomungado. No 847, cânon 4, diz: se alguém disser que os sacramentos da nova lei não são necessários para a salvação, mas supérfluos, e que sem eles ou sem o desejo deles, só pela fé os homens alcançam de Deus a graça de justificação, ainda que nem todos os sacramentos sejam necessários para cada um, seja excomungado. No 853, cânon 10, se alguém disser que todos os cristãos têm o poder de administrar a palavra de Deus e todos os sacramentos, seja excomungado. Então, por isso que nós falamos, fora dos sacramentos não tem salvação para o batizado. Então, não adianta eu ficar em casa e assistir a missa e achar que eu vou ser salvo. Não adianta eu ficar em casa rezando o terço e achar que eu vou ser salvo. Não adianta eu ficar em casa e falar, me confesso a Deus que eu vou ser salvo. Não, é necessário receber os sacramentos. Se não vamos à missa, estamos excomungados. Nós não temos mais comunhão com Cristo. Não fazemos parte do seu corpo. Nós temos que nos confessar para voltarmos à santidade e estar diante de Cristo. Pois aqueles que não se confessam são como piolhos dentro da igreja. Estão no corpo, mas não fazem parte do corpo. E o piolho faz o quê? Ele só incomoda. Vou me confessar para quê? O homem tem mais pecado do que eu? Eu vou fazer isso, aquilo, porque o outro faz também. Não. A igreja também diz, quem tem autoridade de pregar a palavra de Deus? Na missa, apenas o bispo, o padre e o diácono. Leigo não tem autoridade de pregar a palavra de Deus na missa. Do mesmo modo, na celebração da palavra. Quem tem autoridade de pregar a palavra? O ministro da palavra, que foi instituído pelo bispo. Então, não se pode pregar a palavra fora do que a igreja permite. Na catequese, quem pode dar a catequese? Somente aqueles que tiveram autorização do sacerdote. Então, a igreja nos chama a todos a anunciar o evangelho. Todos podem pegar aqui o catecismo, que foi escrito pela igreja para que os bispos ensinassem aos padres, que ensinassem aos leigos. Quem não tem uma base das escrituras sagradas à luz de Cristo, não adianta pegar o catecismo, porque aqui o que mais tem são escrituras sagradas. Então, todas as explicações que a igreja
coloca no catecismo, tem as passagens bíblicas explicando. Então, se você não conhece a Bíblia, você não vai dizer que vai ler o catecismo. Está no catecismo. Tá, mas você entendeu como a igreja ensina ou você entendeu como você quer? Quantas vezes escutamos as pessoas falarem que eu vou direto a Deus? São Paulo foi, mas aí ele era apóstolo. Interessante que no Antigo Testamento, Deus separou das 12 tribos, uma tribo só para as coisas dele, né? Sim, os levitas. Para fazer os sacrifícios de comunhão, né? Pelo perdão dos pecados cometidos, purificação. Então, desde lá, Deus já nos mostra que ele separa um povo para isso. E hoje nós temos os sacerdotes também, né? Só era sacerdote da antiga lei, lá nos judeus, os filhos de Arão. Tá? Eram 4 filhos. E assim mesmo, 2 deles foram fazer o sacrifício acendendo o fogo de modo irregular. Quer dizer, Deus ensinou a acender assim. Ele quis acender diferente. O fogo veio e queimou os 2, morreram queimados. Isso é para nos mostrar que Deus, ele é rígido nas suas normas. Tudo que é sagrado tem que ser seguido conforme. Por isso que a igreja tem uma norma. Todos os sacramentos têm um ofício. O padre tem que seguir exatamente o que está ali. Porque a queimação não foi só aquela foi só um exemplo, mas depois da morte vai queimar aqueles que não seguem o rito sagrado que a igreja ensina. Até o sacramento da confissão tem um ritual. Tem um rito. O padre, ele faz uma oração antes de começar a confissão. É como se abrisse uma porta, né? Naquela oração, abrisse uma porta e você encontrasse o próprio Jesus. Está ali. E ao final da confissão, há outra oração, onde o padre, em nome de Jesus e da igreja, perdoa os pecados do confessor e essa porta se fecha novamente. Então, nós temos um encontro, não é com o padre, é com o Cristo que ele representa, pela autoridade da igreja. Então, tudo isso segue uma norma, não é feito ao bel prazer, de qualquer forma, não. Tudo dentro da igreja tem uma norma. Esse cânon aqui que você leu, 844, né, ele fala justamente sobre isso, né? Não estou vendo aqui. Não, é o 851. Ex opere operato. É o próprio Cristo que opera o sacramento. Não é o homem. Não é o homem. É através do sacramento da ordem que o sacerdote recebeu e que ele é Cristo que opera o sacramento. Ele é só o intermediário, conforme Jesus ensinou. Os pecados daqueles que vocês perdoarem serão perdoados. Os pecados daqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados. Quais são os pecados que não são perdoados? Aquele que eu não me confesso. Aquele que eu não me arrependo. Também não me arrependo. Se você não se arrependeu, o pecado continua. Não precisa. Uma vez eu escutei uma pessoa que falava assim: eu não gosto de me confessar porque eu tenho uma imagem perante ao padre. E aí eu vou me confessar, eu vou contar aqueles pecados. Como vai ficar a minha imagem na presença do padre? Como o padre vai passar a me olhar após isso? Meu irmão, minha irmã, não se prenda a esses detalhes. Jesus quer da gente obediência e humildade. Seja humilde, encare a sua realidade, o seu pecado de frente e nesse se humilhar, nesse se prostrar, nesse coração contrido, você vai encontrar o perdão e a paz. O padre não vai ficar te olhando diferente, não cabe a ele isso. Ele não pode te julgar, não é ele que vai te julgar, é Jesus que te julga. Olha como é que as coisas humanas nos afastam de Deus, nos afastam da sua misericórdia,
nos afastam do céu. Aí eu lendo aqui, né? Você falando isso, eu vejo que a pessoa não está arrependida. Sim. Porque quem está arrependido tem vergonha de estar na presença de Deus. Está em pecado na presença de Deus, E né? não na presença do E homem. receber. O pior é que essa pessoa vai para a fila da comunhão, sabendo que está totalmente errado. Se isso te impede de confessar totalmente, vá em outra paróquia. Se confessa com um padre que você não conhece, que não te conhece. Alivia teu coração. Tem tantas paróquias, tantos padres. Vai numa visita a um outro local e aproveita esse momento. Se confessa. Aí acontece que São Paulo falou em 1 Coríntios 11. Aquele que não averigua o que a igreja ensina, que tem que se arrepender, aquele que não se confessa e comunga dignamente, ele comunga a própria condenação. É por isso que muitos de vocês estão doentes. Doentes de quê? Do Espírito. Quando nós estamos doentes do Espírito, a comunhão, ao invés de ser um fortalecimento para que nós evitemos o pecado mortal, ele vira veneno e nós ficamos doentes. Por isso que muitos saem da igreja, porque não se arrepende, não se confessa e comunga indignamente. Uma santa que viu o inferno, né? Ela perguntando a Jesus, Jesus, com certeza não se confessava. Não, confessava. Não, com certeza não eram católicos. Uhum. Não, todos eram católicos. Sim, aí depois não se confessava. Não, todos se confessavam. Aí Jesus fala, mas por que se então que confessavam estão indo mal. para o inferno, se estão recebendo o sacramento? Porque se confessam mal. Mal. Mas sabe aquele pecadinho de criança, que você tem vergonha até hoje? Aquele pecadinho pode te Tem que condenar vai no te inferno. condenar. Tem uma história na igreja, uma mulher muito piedosa, muito santa aparentemente, morreu. Então, no começo da igreja, aqueles que todo mundo convivia junto, né? Não é igual a gente cada um numa casa, era uma comunidade pequena. Todo mundo sabia quem pecava e quem não pecava. A mulher morreu, falaram, está no céu. Deus permitiu que ela levantasse do caixão e falaram, para de falar que eu estou no céu, porque eu estou no inferno, porque eu menti na confissão. Ela sentou, né? Então Deus permite esses fatos para que nós temamos a Deus, nós nos arrependemos sinceramente, coração contrito, e vamos ali diante do tribunal de Cristo nos confessar com o sacerdote, porque quando morrermos e formos diante de Cristo, vai estar tudo lá, ó, aqui, ó, você não se confessou, você fez isso, você fez aquilo. Porque o catecismo da igreja diz que nós temos 2 momentos de conversão, que é, primeiro é o batismo e o segundo, a confissão, que é pela nossa vida toda, né? E aí o exemplo que ele nos dá é no 1429 do catecismo da igreja, fala assim, comprova-o a conversão de São Pedro, após a tríplice negação de seu mestre. O olhar de infinita misericórdia de Jesus provoca lágrimas de arrependimento. Está em Lucas 22:61. E depois da ressurreição do Senhor, a afirmação 3 vezes reiterada de seu amor por ele. A segunda conversão também possui uma dimensão comunitária. Isso aparece no apelo do Senhor a toda a igreja. Converte-te. Apocalipse 2, 5-16. Santo Ambrósio, referindo-se a essas 2 conversões, diz que na igreja existem a água e as lágrimas. A água do batismo e as lágrimas da penitência. Então, ó, o coração contrito, que está em Salmos 51:19, diz: atraído e movido pela graça, a responder ao amor misericordioso de Deus, que nos amou primeiro. Deus nos ama primeiro e nós temos que dar continuidade a esse amor, buscando nele constantemente a comunhão. A gente só tem comunhão completa com o Cristo quando nós estamos em estado de graça. Para alcançar esse estado de graça, nós temos que estar com o coração contrito, limpo,
nós temos que buscar constantemente a nossa conversão, a nossa confissão, a nossa reconciliação. Eu vou bater novamente nesse ponto. Não é somente o batismo. O batismo abre as portas, é o nosso canal. Mas a vida toda nós precisamos estar nos reconciliando com Deus. Não caia nesse erro de que eu estou batizada, eu estou salva. Não caia nesse erro. Você pode perder a sua alma. Então, confesse. Se arrependa e busque a igreja, busque a Deus. Sabe por que Isabela leu essa passagem falando de São Pedro que negou 3 vezes? Porque quando Jesus instituiu a igreja sobre São Pedro, Mateus 16, 18, São Pedro, sendo instituído o futuro Papa, quando Jesus falou que ia morrer na cruz, que a linguagem da cruz é loucura para que ele se perde, Pedro falou que Deus não permita que isso aconteça e quis repreender Jesus. Olha a desobediência. Então o que Jesus falou para ele em Mateus 16, 23? Afaste-se de mim, Satanás. O que é? Passa para trás. Quem vai na frente é o Cristo. Passe para trás, Satanás. Porque você não pensa as coisas de Deus, pensa as coisas dos homens. Na última ceia, Jesus falou assim: temos que cumprir as escrituras. Ferirei o pastor e todos se espalharão. Pedro falou: eu não irei embora. Jesus falou: Pedro, Satanás pediu permissão para te peneirar e eu rezei por você. Hoje, antes que o galo cante, por 3 vezes você vai me negar. E São Pedro fez o quê? Confiou na carne. Eu sou Pedro, eu tenho uma espada, eu vou te soltar se te prenderem. E São Pedro foi lá, negou Jesus a primeira vez, negou Jesus a segunda vez. Quando negou Jesus a 3ª vez por desobediência, tem que acontecer o que Jesus falou. Jesus olhou para ele e São Pedro se lembrou que Jesus falou: Pedro, seja obediente, não me desobedeça. E São Pedro saiu e chorou amargamente. Mas depois ele voltou para Jesus. O nosso maior erro é viver na desobediência e não querer voltar para Jesus, igual Judas fez. Mas é orgulho. Sim, Judas, quando traiu Jesus, ele foi embora e não voltou para Jesus. São Pedro voltou. E isso é que Deus nos chama no sacramento da confissão. Nós voltarmos para Deus como quando o traímos, o negamos na desobediência aos mandamentos que Ele nos deixou. Amar a Deus sobre todas as coisas. Se você não vai na missa, volte, se confesse, seja santo, como Deus nos chamou a ser santo, como a igreja é santa. A igreja é santa porque a igreja é Cristo. Nós é que somos hoje santos e amanhã pecadores e voltamos a ser santos na confissão. E você falando isso, né, me veio aqui mais importância, um pensamento. Se você está afastado da igreja, se você não vai à igreja há muito tempo, se você andou visitando outros lugares, meu irmão, minha irmã, não volte à comunhão antes de confessar, porque você está em pecado. Porque nós temos que ir à missa todos os domingos. Quem falta à missa já está em pecado, já está desobedecendo aos mandamentos da igreja, certo? Que são 5. E um deles, né, o primeiro é comparecer à missa, né, participar da Santa Missa aos domingos e dias de guarda. E a missa completa. Então, se você está nesse erro e sentiu agora o seu coração arder para voltar a frequentar a igreja, a participar da Santa Missa, você até pode ir logo para poder ir já recebendo a palavra de Deus, a sua misericórdia, mas não entre na fila da Eucaristia. Primeiro vá se reconciliar, primeiro vá, né, com o coração contrito pedir perdão a Deus. E se você cometeu o pecado de receber um outro batismo,
então você tem que professar a sua fé novamente. Você vai ter que fazer a profissão de fé perante a igreja. Isso muitas pessoas não sabem e cometem esse pecado enorme. Por vergonha, não fala com o padre, e o padre autoriza a comungar porque está na mentira, porque não falou que apostatou, recebeu um batismo que não vem de Cristo é um só, Efésios 4, um batismo do mundo, blasfemou contra o Espírito Santo, renegou a fé no Cristo, porque não acreditou na palavra de Deus. E ofende o coração de Jesus. Você quer ofender o coração de Jesus? Acredito que não. Então, meu irmão, eu te falo, se você recebeu outro batismo, se você frequentou outros lugares, se você ofendeu a Deus com tudo isso, você quer retornar, Deus está pronto a te receber. Ele está de braços abertos para te acolher. Mas você tem que obedecer, você tem que ser humilde e você tem que cumprir tudo aquilo que a Santa Igreja nos indica a fazer para voltarmos a ter essa comunhão, essa integração, receber realmente, né, dignamente o seu perdão, o seu corpo e o seu sangue. Então, procure o padre, se confesse, diga todos os erros que você cometeu, que você se arrepende e principalmente, se você recebeu outro batismo, confesse que você recebeu esse batismo, porque você vai ter que também, já que você cometeu o pecado publicamente, você terá que fazer a profissão, repetir a profissão de fé publicamente. Alguns padres, eles, para que não haja um escândalo, né, muito grande, eles fazem até uma profissão de fé dentro da própria missa, de uma forma mais velada. Mas nós já participamos de uma missa onde a moça foi até o altar e professou a fé junto com a comunidade, é claro, mas ela estava ali se colocando, né, voltando à casa do Pai. E ela recebeu todos os sacramentos depois, a confissão, a comunhão, crismou, recebeu o sacramento do matrimônio e a bênção, né, as bênçãos de Deus foram derramadas sobre a vida dela e de sua família. Mas quem está profundamente arrependido não quer que o irmão amar o próximo como a si mesmo, não quer que o irmão cometa o mesmo erro, então vai ser exemplo. Sim. Não quer evangelizar? Evangelize com a sua vida. Seja exemplo. Vá lá e fala para a comunidade. Eu apostatei, mas Cristo me resgatou. Estou de volta aqui, ó, santa diante de vocês, e vou processar a minha fé católica que eu reneguei, para nunca mais vocês cometam o mesmo erro que eu cometi. E é assim que vive a igreja, na santidade diante de Cristo. Aí, para concluir, no Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículo 15, está escrito assim: o tempo já se cumpriu e o reino de Deus está próximo. Convertam-se e acreditem na boa notícia. Se você se converte, acredita naquilo que Cristo nos deixou e sabe que o tempo de Deus está próximo, porque quando a gente morre, nós já vamos estar nos encontrando com Deus. E nós não sabemos quando vai ser esse dia. Pode ser hoje, pode ser amanhã, daqui a 10 anos, ninguém sabe. Mas o tempo de Deus está próximo. Então, vamos nos converter, fazer aquilo que agrada a Deus, para que possamos alcançar o céu. Por quê? Nada mudou desde Pentecostes.